Olá, meus. O que aconteceu domingo passado em Brasília foi algo terrível. Houve uma tentativa de golpe de Estado em favor do retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. O quebra-quebra nos três poderes, na sede dos três poderes, foi algo horroroso. E o que os participantes que ali estavam queriam e desejavam era criar o caos, uma situação realmente de total descontrole, a fim de que as Forças Armadas interviessem e desta forma destituíssem um governo eleito e empossado e trouxessem novamente o ex-presidente Jair para voltar a governar a nação. Naquela invasão de Brasília, há um dado muito interessante. A agência Atlas, ela fez uma pesquisa sobre quem eram aqueles que invadiram e chegou ali à conclusão de que cerca de 70% dos invasores se declararam evangélicos. 70%. E isso encontra respaldo no que nós vimos, porque nós acompanhamos e vimos certas cenas. Eu vi vários grupos durante a invasão fazendo orações. Eles estavam orando. Eu vi também, e pelo menos em duas cenas, pessoas ajoelhadas com a Bíblia para cima, levantada. Isso eu vi. E também um vídeo em que em uma das salas, não sei em qual dos poderes, em uma das salas um grupo de mulheres e homens cantavam o seguinte hino: Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. Pegaram um hino que não tinha nada a ver com aquilo, nada a ver com aquela baderna, e cantaram ali como se ali fosse a luta de Cristo. Enfim, várias cenas mostravam que, de fato, a presença evangélica era muito grande naquela invasão, na invasão de Brasília. O mesmo Instituto Atlas, ele fez uma série de pesquisas acerca de toda a situação que estamos vivendo aqui no Brasil. E duas perguntas lá, duas questões, me chamaram bastante a atenção. Eles, agora em geral, isso não foi para os que estavam lá em Brasília, foi em geral a pesquisa. Eles perguntaram se as pessoas aceitavam a integridade do processo eleitoral. Ou seja, se o que as urnas disseram, segundo o TSE, se as pessoas aceitavam aquele resultado para si. Todas, e aqui a gente vai comparar por religião, todas as religiões aceitaram, na sua maioria. Sempre tem os contra, sim, mas na maioria todas as religiões aceitaram o resultado das urnas, menos a evangélica. Os evangélicos, 28% disseram sim, nós aceitamos o resultado das urnas. Presta atenção, 68% dos evangélicos entrevistados, isso no Brasil todo, disseram não aceitamos o resultado das urnas. Foi o único grupo em que o não prevaleceu. Outra pergunta. Você é a favor da intervenção militar? De uma intervenção militar agora, para restaurar a ordem do país e tudo mais? 64% dos evangélicos disseram sim. 64%. Nós somos a favor de uma intervenção militar. 29% disseram não. Não somos a favor. Novamente, o único grupo, nesse caso, que queria intervenção militar agora. Os outros grupos não. Os outros grupos religiosos não. A maioria disse não queremos intervenção militar agora. Mas é interessante que
essa intervenção militar que os evangélicos, na sua maioria, querem, eles não querem que seja definitiva. Por exemplo, quando se perguntou se a ditadura seria melhor para o Brasil, aí 71% dos evangélicos foram contra e 15% a favor. Quer dizer, os evangélicos não querem uma ditadura militar no Brasil, eles não querem isso, mas eles querem que as Forças Armadas intervenham agora e tragam de volta o ex-presidente. Isso eles querem. O que isso significa? Para nós que somos evangélicos, e eu digo isso porque sou evangélico, uma vergonha para nós. Nós, o povo evangélico, na sua maioria, nós não respeitamos a democracia. Nós não acreditamos nas instituições que estão aí e que a Constituição define que estejam aí. Nós não gostamos do jeito como as coisas são feitas e nós achamos que temos que colocar o nosso jeito como a forma que o Brasil inteiro tem que seguir. O Brasil inteiro tem que agir como nós evangélicos agimos e pensamos. Os outros não podem ser diferentes, não. Todo mundo tem que seguir na nossa regra, na nossa linha. Quando eu falo isso, eu não estou falando de votar, de gostar ou não, de Bolsonaro, de Lula ou de quem quer que seja. Não. O problema não é votar em Bolsonaro, não é votar em Lula. Isso não é o problema. Votar, cada um vota em quem quiser. Se você votou nas eleições em Bolsonaro, fez muito bem. Se você votou nas eleições em Lula, fez muito bem. Se você votou em outro candidato, fez muito bem. Porque você participou da democracia, votando. Porque você acreditou nas instituições, você foi lá, você saiu de sua casa, você foi votar. Isso é saudável, isso é democracia, isso é bom. Portanto, não estou falando aqui de votar em Bolsonaro ou não votar em Bolsonaro. Não estou falando nada disso, isso é bom se você fez isso. O que eu estou falando é não aceitar o resultado democrático de uma eleição depois. Eu estou falando do depois. Eu estou falando de ir para frente de quartéis do Exército para ficar pedindo a intervenção das Forças Armadas. Eu estou falando de invadir Brasília e atacar a sede dos três poderes. Disso eu estou falando. Eu estou falando de não aceitar o resultado das urnas e ficar falando em redes sociais que as eleições foram fraudadas. Eu estou falando dessas atitudes violentas, dessas atitudes de contestação daquilo que está sendo colocado e apresentado. E aqui eu quero trazer para todos nós uma reflexão em cima do texto de João, capítulo 8, versículos 31 a 44. João 8, 31 a 44. Jesus aqui está conversando com os líderes judeus, não é com o povo, não é com o povão, é com os líderes judeus que ele está conversando. E qual era a situação de Israel naquela época? Israel era dominado pelos romanos. Pôncio Pilatos era o governador, mas Israel tinha os seus próprios líderes. Então, os sacerdotes eram os líderes da nação. Então, esses sacerdotes lideravam a nação. No sentido religioso, eram sacerdotes, doutores da lei, aqueles que estudavam a lei de Moisés, e eram líderes no sentido político. Era eles que organizavam Israel. Os romanos não mexiam na organização do Estado em si. Eles queriam que a ordem se mantivesse e eles queriam recolher dinheiro, imposto. Isso eles queriam. Mas eles não, na questão de quem liderava, o que é que fazia, eles não se importavam muito, desde que não causasse problema. Então, esses líderes religiosos judeus
é que estavam discutindo com Jesus aqui. João 8, versículo 31. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase foi muito usada pelo ex-presidente, né? Quem disse isso foi Jesus, e quando Jesus falou, ele falou que a verdade liberta, não a enganação. A verdade liberta. Dizia aí 33, responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Veja, Jesus tinha dito para eles: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que Jesus está dizendo? Vocês estão sendo escravos. Aí, esses líderes judeus, líderes políticos também dizem: não, nunca fomos escravos de ninguém. Tenha paciência. Naquele momento eles eram escravos dos romanos, dominados pelos romanos. Na história de Israel já tinham sido dominados pelos assírios, pelos babilônios, pelos persas, pelos gregos e naquele momento pelos romanos. Aí eles dizem assim, na maior cara lavada: nunca fomos escravos de ninguém. Como assim? Veja, eles estavam tendo uma visão religiosa tão fora da realidade que eles não distinguiam a própria realidade deles. É o que acontece muito hoje, em dia. As pessoas têm uma certa visão religiosa, Deus quer que aconteça tal coisa. E eles acham que a realidade que se impõe não é a verdadeira. Não, isso aí não é verdadeiro, não. A realidade é o que eu penso. A realidade é o que eu acredito. Igual esses aqui, ó. Iguais esses líderes religiosos judeus. Iguaizinhos. Como era lá, é hoje também. Aí Jesus diz, versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está falando de uma escravidão em relação ao pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Enquanto alguém está debaixo do pecado, não é filho. Ele é filho quando se encontra com Jesus. O filho fica para sempre na casa, escravo não. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus nos libertar, aí nós seremos livres. Jesus vai nos libertar dos nossos pecados. Jesus vai nos libertar de uma mentalidade que deforma a realidade. Jesus vai nos libertar de odiar, de querer o mal, de praticar a arruaça, quebra-quebra. Jesus vai nos libertar desses pecados. Aí o texto continua, versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi junto ao meu Pai, e vós fazeis o que também ouvistes de vosso pai. Responderam-lhe: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que de Deus ouvi. Isso Abraão não fez. Eles disseram assim: somos descendência de Abraão e não somos escravos de ninguém. Jesus diz assim: se vocês são descendência de Abraão, portanto filhos de Abraão, por que vocês não fazem o que Abraão fez? Se vocês são descendência de Abraão, por que vocês querem me matar? Abraão, por acaso, ficou matando as pessoas de quem ele não gostava? Abraão fez isso? Não. Se vocês são filhos de Abraão, por que estão tramando a minha morte? Por que estão tramando a minha morte? A
questão que Jesus coloca é o seguinte: se alguém se diz filho de Deus, deve agir como Deus age. Se os evangélicos se dizem filhos de Deus, por que uma parte deles, em nome de Deus, pratica quebra-quebra e ainda ora? Porque alguns deles, em nome de Deus, atentam contra a democracia no Brasil. Porque a maioria pede a intervenção militar. Porque a maioria quer impor seu pensamento sobre os outros. Impor sobre os outros. Versículos 41 a 44. Vós fazeis as obras de vosso pai, disse Jesus a eles, aos líderes religiosos, né? Que seguiam a lei de Moisés, o Antigo Testamento direitinho, né? Direitinho. Vós quereis fazer a vontade de vosso pai. Eles disseram que o pai deles era Abraão. Agora Jesus está dizendo que é outro pai. Replicaram eles: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Agora o pai é Deus. Antes era Abraão, agora é Deus, o pai. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis. Porque eu saí e vim de Deus, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Se vós fosseis filhos de Deus, vós me amaríeis. Se vós fosseis filhos de Deus, vocês amariam as pessoas. Mesmo que fossem pessoas que pensam diferente de vocês. Mesmo que sejam pessoas que votam diferente de vocês. Mesmo que sejam pessoas que têm um comportamento diferente de vocês. Vocês amariam. O Filho de Deus é caracterizado por amar. Todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Meus filhinhos, quem ama é de Deus. Quem não ama não é de Deus, diz João nas suas cartas. Se vós fosseis de Deus, vós me amaríeis. Se nós evangélicos somos povo de Deus, o que deve se esperar de nós é que amemos todas as pessoas. É que amemos os gays. É que amemos os que estão presos. É que amemos os marginalizados e os ajudemos. É que amemos os que pensam diferente de nós. É que respeitemos as instituições. É que respeitemos a democracia onde estamos. Amar. Amar. É o que Jesus coloca como prova de que somos filhos de Deus. Mas aí Jesus diz o seguinte a esses líderes judeus: vós tendes por pai o diabo. Jesus é corajoso, né? Eita, homem corajoso. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio. Ele gosta de matar. Ele gosta de armas para matar. E nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando ele profere fake news, mentiras, fala do que lhe é próprio. Jesus disse aos judeus: vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque vocês vivem mentindo. Porque vocês gostam de matar. Vocês têm um desejo por matar aquele que é diferente de vocês. Por exemplo, eu. Você está entendendo o que Jesus diz?
Você está entendendo que você mede as consequências da vida de alguém pelo fato do que ele carrega em seu coração? Se ele carrega mentiras, se ele expõe essas mentiras, se ele tem ódio contra os outros, se ele tem desejo de acabar com os outros, se ele tem desejo de acabar com a liberdade dos outros. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Agora a questão é, por que o povo evangélico caiu na sua maioria, né? Caiu nesta cilada de lutar contra a democracia no Brasil? Eu creio que foi porque a maioria de seus pastores os ensinaram assim. A maioria dos pastores evangélicos acreditou em certas posições e achou que aquilo era a verdade e assim ensinou. Eu quero ler um texto de Jeremias, capítulo 23, versos 30 a 32. Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, Deus disse. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com a sua vã jactância, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. E eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. Eu cansei de ver, durante o período das eleições, vários pastores, vários, nas redes sociais, dizendo, e vi ao vivo também, eu profetizo que Bolsonaro vai ganhar as eleições. Eu decreto que todo o poder do mal vai ser barrado e o Lula não vai ganhar. A nossa causa está ganha, a nossa causa do candidato Bolsonaro. Nossa causa está ganha. E por aí vai. Eu vi muitos, mas muitos mesmo, dizendo, eu profetizo, Deus me falou, o Espírito Santo me disse. Vi muitos assim. E com essas ideias, infelizmente, infundiram no povo evangélico a ideia de que Bolsonaro tem de governar. O Lula tem que ser afastado. Foi essa a ideia. E é por isso que, depois da derrota nas eleições, em 30 de outubro, milhares de pessoas foram para a frente dos quartéis. Pediram o quê? Intervenção militar. Para quê? Para que o resultado das eleições não se cumprisse. Só isso. Atentar contra a democracia. Assim, eu vi vários vídeos de pastores incitando o povo a ir para frente dos quartéis. Eu vi. Dois pastores foram presos, assim, que deu na mídia, né? Que deu na mídia. Aquele que era o índio, pastor, e depois que ele foi preso, teve aqueles distúrbios em Brasília, em dezembro, e um outro que a mulher, coitada, a mulher dele pedindo ajuda para Bolsonaro, pedindo ajuda para as Forças Armadas, que o marido dela tinha sido preso pela Polícia Federal. Outro pastor. E outros que a gente não soube. Por quê? Por que um número tão grande assim de pastores presos? Eu vi um que estava com uma tornozeleira, ele fez um vídeo, e ele todo alegre lá no acampamento, dizendo, eu estou de tornozeleira, mas estou aqui lutando pelo Brasil. Essa mentalidade, gente, que foi colocada. E aí eles disseram, porque Deus nos mandou. Deus quer assim. Onde que Deus quer isso? Onde que Deus mandou essa gente fazer isso? Eles fizeram da cabeça deles. Mas Deus não mandou nada, não. Eu sou pastor,
cumpro o meu ministério, Deus nunca me disse, vai para frente de quartel. E nunca me mandou dizer tal coisa. Agora, vamos também colocar... bom, resultado disso, mais de 1.000 pessoas presas lá em Brasília. Mais de 1.000 pessoas presas. Aí você diz, mas elas estão presas porque simplesmente manifestaram sua opinião? Não. Muitas delas estão presas por toda aquela depredação. Aqueles que estavam em frente aos quartéis e que lá estavam ainda, depois do dia 1º, também foram presos porque cometeram crimes. Mas qual crime foi? Código Penal, aquele que define crimes. Então eu vou dizer só 2 artigos do Código Penal pelo qual as pessoas que estavam em frente aos quartéis generais e as pessoas que invadiram Brasília cometeram crimes. Código Penal, artigo 359-L. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Pena, 4 a 8 anos de reclusão. Foi o que fizeram no domingo. Artigo 359-M. Tentar depor o governo legitimamente constituído. Pena, 4 a 12 anos de prisão. Foi o que fizeram os que foram ficar em frente dos quartéis. Tentar depor o governo legitimamente constituído. E tem um outro artigo ainda que eu não pensei, que é o de tentar chamar as Forças Armadas para intervenção. Ainda tem mais esse outro. Você está entendendo? Agora, houve uma parte dos pastores que foram corretos. Eles ficaram neutros em relação às suas congregações, não disseram vote em A ou B, não, eles disseram vote conforme sua consciência, e eles respeitaram as decisões que cada um tomou. Eles tinham seu próprio candidato, mas eles não ficaram expondo nem fazendo propaganda. Esses pastores agiram corretamente. Ou seja, teve uns 7.000 por aí que não dobraram seus joelhos a Baal-sonaro. Povo evangélico, vamos voltar à sensatez do evangelho? Vamos ser cristãos de novo? Vamos voltar ao cristianismo simples e verdadeiro? Vamos fazer isso? O que eu quero dizer com isso? Nós cremos em Jesus. Graças a Deus, isso é bom. Nós cremos em Jesus, somos salvos pela sua graça, mas isso não nos torna pessoas melhores do que as demais pessoas. Nós estamos dentro de uma sociedade, então não vamos nos julgar os melhores. Vamos dizer, temos Jesus, acreditamos em nossa salvação e estamos junto com os outros para, com nossas ideias, nossas ações, construir uma sociedade melhor. Só isso. A gente não está aqui para impor nossas ideias para o resto da sociedade. Deixa que a sociedade, ela própria, na sua maioria, defina o que ela quer. A sociedade fará isso. Mas, assim, a gente coloca a nossa opinião com humildade. Não para imposição. Não para imposição. Vamos, juntos, construir com o restante da sociedade, sem ódio, sem ressentimento, sem antipatia, não, sem nada disso. Os outros também são amigos. Os outros também são, em termos de brasileiros, nossos irmãos brasileiros. Então vamos construir uma sociedade solidária junto com eles e não querer fazer que eles se pareçam conosco. Basta nós pregar o Evangelho. Quando se converterem, quem quiser se converter, pronto. Numa boa, na paz. Vamos respeitar a democracia? Quem ganhar as eleições, vamos aceitar? Tá? Bolsonaro ganhou as eleições em 2018. Oramos 4 anos por ele.
Lula ganhou as eleições de 2022. Vamos orar 4 anos pelo seu governo. A Bíblia não diz isso? Que a gente deve orar pelas autoridades constituídas, porque elas foram constituídas por Deus. Lula foi constituído por Deus para esses 4 anos. É simples assim. Lula foi constituído por Deus. Vamos orar por ele, pelo seu governo, para que as coisas deem certo, para que a vida de todo mundo melhore. Vamos fazer isso. Vamos respeitar as autoridades constituídas. E aqui, vamos parar de xingar, vamos parar de falar mal, vamos parar de falar mentiras acerca do ministro Alexandre de Moraes. É um homem íntegro. É um homem que está cumprindo o seu papel. Ele é juiz. Ele está cumprindo o seu papel. Ele não está fora da Constituição, não está fora da democracia, ele não está fora das leis quando ele está agindo. Vamos respeitar este ser humano? Outra coisa, vamos ajudar os mais pobres? Eu sei que a grande maioria do povo evangélico faz isso, ajuda os mais pobres e tal. Vamos nos concentrar mais ainda nisso? Vamos ajudar os que passam fome? Vamos ajudar? Vamos voltar a ser os evangélicos de antigamente, os 40 anos atrás, 50 anos atrás, quando eu me converti, na qual o povo evangélico era um povo amoroso, na qual o povo evangélico ajudava os marginalizados. Naquela época, quantos centros de recuperação para viciados foram abertos? E centros continuam até hoje. Vamos ser mais honestos nos nossos negócios, nas nossas coisas, naquilo que fazemos, principalmente em relação a dinheiro. Vamos, ao invés de ficar buscando prosperidade material, buscar santidade de vida? Santidade de vida? Vamos voltar a ser como Jesus, que viveu no meio de todo mundo, se relacionou bem com todo mundo e a todos ajudou, pregando as verdades do Evangelho? Vamos nós também viver bem com todos e pregar o Evangelho do Senhor Jesus? Essas são as minhas palavras. O intuito é ajudar a todos nós, somos evangélicos, e quem não é evangélico também, a sermos pessoas que, conforme o ensino de Cristo, nos voltemos ao amor e à prática das boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que assim sejamos e que Deus nos abençoe.